Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de Estatuto dos Militares. Vamos agora para a seção 5, que fala das licenças. Licença é autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário, concedida ao militar, obedecida às disposições legais e regulamentares. A licença pode ser, no caso, para tratar de interesse particular, para tratamento de saúde do pessoal da família, para tratamento de saúde própria e para acompanhar o cônjuge ou companheiro. A remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica. A concessão da licença é regulada pelo comandante da força. A licença para tratar de interesse particular é autorização para afastamento total do serviço concedido ao militar estabilizado, no caso com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade. A licença de que trata esse artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, ou seja, é cortado o pagamento e o tempo para a reserva remunerada. Então não conta em tempo de serviço tanto para a reserva como para a promoção, certo? E para outros efeitos. Exceto quanto este último para fins de indicação para a cota compulsória, ou seja, para a conta compulsória, ele permanece a contagem. A licença para acompanhar cônjuge ou companheira, é autorização para afastamento total do serviço concedida a militar estabilizado com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requeira para acompanhar o cônjuge ou companheira, que sendo servidor público da União ou militar das Forças Armadas, for de ofício exercer atividade em órgão público federal situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar do requerente. Ou seja, quem é casado com algum funcionário público federal, ali fala da União ou militar das Forças Armadas, o militar ele pode requerer uma licença total dos afastamentos para acompanhar o cônjuge. Para a concessão da licença para acompanhar a companheira, há necessidade de que seja concedida união estável entre homem e a mulher, como entidade familiar, de acordo com legislação específica. Ou seja, tem que ser um casal com união estável, reconhecida ali em cartório, com reconhecimento judicial. Uma coisa interessante que ele fala entre homem e a mulher, de acordo com a legislação específica. Não será concedida a licença de que trata este artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição ou à situação de adido ou ser classificado lotado em organização militar das Forças Armadas para o desempenho de funções compatíveis com o ensino hierárquico. O que diz essa lei aqui? Que não será concedida a licença se próximo ao trabalho onde o cônjuge for transferido tiver ou algum órgão ou alguma organização das Forças Armadas onde o acompanhante pode exercer algum cargo compatível com seu posto e sua graduação. Então, nesse caso, ele não vai tirar a licença, ele vai passar a trabalhar nesses órgãos, de acordo com as suas funções compatíveis, claro. A passagem à disposição ou à situação de adido ou classificação de lotação em organização militar de que trata o parágrafo 4º, aquilo que nós falamos agora, será efetivada sem ônus para a União e sempre com a aquiência das Forças Armadas. Todas elas têm que estar, as Forças Armadas envolvidas têm que estar de comum acordo. Então, no caso, se o cônjuge servidor público federal for transferido para outro estado, o acompanhante, no caso do militar, ele não receberá movimentação para, no caso, como nós havíamos falando, se ele for trabalhar em algum órgão específico que for próximo ao trabalho ou até o próprio órgão que o cônjuge for trabalhar, ele não vai receber a movimentação. Ele não vai receber. Então, quem vai receber todos os proventos de direito será o cônjuge e não o acompanhante. Ele vai praticamente de graça, para fora de sede, e vai exercer sua função lá sem nenhum prejuízo. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas nestes artigos. A interrupção da licença especial da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar o cônjuge ou companheira poderá ocorrer
em caso de mobilização e estado de guerra, em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio, para cumprimento de sentença que importe em restrições da liberdade individual, para cumprimento de punição disciplinar conforme regulamentação de cada força. Em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indiciação em inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indiciação. A interrupção da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar o cônjuge ou companheira será definitiva quando o militar for reformado ou transferido de ofício para a reserva remunerada. A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoal da família para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual será regulada em cada força. Com isso, nós terminamos a parte da seção 5 das licenças e até a próxima.